Ora, sejam bem-vindos ao 7º Teatralidades. É verdade, já são 7. E aproveito o número para dizer só a título informativo que 7 também foi o nome do espetáculo que deu origem, o primeiro espetáculo, a primeira produção da Companhia Certa de Varazim Teatro. Curiosidades apenas. Eu quero começar por lembrar que está a decorrer um passatempo em que pode ganhar um convite duplo para a peça de teatro que vai estar no sábado, dia 1, no Cineteatro Garrett, que nos é trazida pelos Artistas Unidos, uma companhia de Lisboa e de referência. O espetáculo chama-se Do Alto da Ponte e o autor do texto é Arthur Miller. Podem sempre ir à página da Varazim Teatro do Facebook e concorrer e habilitarem-se a ganhar um desses convites duplos, que serão 5 no total. E dito isto, vamos então à temática do Teatralidades de hoje. Eu, se bem se lembram, já aqui há uns tempos atrás, falei da origem do teatro na Grécia Antiga e de todos os rituais que estavam por trás do nascimento do teatro conforme o conhecemos hoje. Eu quero voltar a essa temática, mas para olhar ainda de uma outra perspectiva, porque podemos sempre olhar para a história de várias perspectivas e há sempre novas aprendizagens e diferentes aprendizagens que podemos tirar de cada um dos episódios do passado. Nós recuamos até à Grécia Antiga, até ao século IV a.C., 500 e qualquer coisa, em que nasceu o teatro. E nessa altura, se bem se lembram, eu já disse no outro episódio, que o teatro nasceu de umas festas, umas grandes festas populares dedicadas a Dionísio. Ora, essas festas populares eram, na prática, um grande ato democrático. E hoje eu queria falar da ligação do teatro à democracia. Sim, o teatro desde a sua origem esteve ligado à democracia. Não vamos falar aqui exaustivamente de todo o percurso do teatro e de toda a sua relação com a democracia, mas queria-vos deixar apenas alguns pontos, alguns pós de perlim-pim-pim que vos possa fazer pensar sobre essa relação. Nessa altura a democracia já existia na Grécia e quando os teatros passaram para os anfiteatros, para os teatros gregos, que levavam e tinham capacidade para milhares de pessoas, eram, na verdade, o sítio onde a democracia acontecia mais propriamente. Por exemplo, votar não era algo que fosse acessível a qualquer cidadão, ou só os cidadãos masculinos, só os homens da polis podiam votar, homens livres da polis podiam votar. Ao teatro não. Ao teatro toda a gente poderia ir, desde prisioneiros que eram e recebiam liberdades momentâneas para poderem assistir aos grandes festivais de teatro, às peças de teatro que duravam dias inteiros, duravam semanas os festivais, onde toda a população ia. Era de facto um ato de democracia, onde todos estavam a assistir exatamente ao mesmo espetáculo. Se inicialmente o teatro grego tinha como estrutura de texto a tragédia, e a tragédia era algo que falava essencialmente dos deuses, a seguir surgiu a comédia. E com a comédia deu-se mais um ato, na minha opinião, democrático. Passou-se a falar no teatro daquilo que era a vida cotidiana dos cidadãos e das estruturas sociais que constituíam a sociedade da altura, com possibilidade de se criticar, de se opinar, e assim os cidadãos de Atenas, e não só, mas de Atenas, que era a capital da Grécia, podiam refletir politicamente sobre aquilo que era a sua vida, a sua realidade social. Então o teatro cumpria um papel que se calhar hoje, ou há relativamente pouco tempo, era a própria imprensa que desempenhava. Levantava as questões, questionava, por vezes opinava e provocava a reflexão sobre aquilo que era e que se estava a passar politicamente naqueles tempos, naquela sociedade. Hoje, o teatro provavelmente perdeu um pouco desse seu lado, dessa sua característica democrática. Ao longo dos anos, dos últimos anos e essencialmente do século passado,
e mesmo o teatro medieval começou-se a estratificar o teatro, até se tornar num ato quase elitista para algumas elites. Na verdade, eu, enquanto pessoa do teatro, enquanto programador, penso que devemos voltar à condição democrática do teatro, de um teatro acessível a todos. E é por isso que devem existir os apoios estatais, dinheiros públicos ao teatro, não para financiar as pessoas que fazem teatro, mas para podermos ter um teatro a um preço acessível para que todos nós, todos, sem exceção, possamos aceder à cultura e, neste caso específico, ao teatro. E com este desafio, esta proposta de reflexão, despeço-me até para a semana.